primeiro dia de aula, a minha cadeira era comunicação estratégica. Eu pedia para os alunos fazerem o seguinte: vocês vão ajudar uma baiana de acarajé com a comunicação. O que é que vocês fariam? Veja, primeiro dia de aula em comunicação estratégica. E aí, um banner! Eu ia no quadro, com o meu pincelzinho, botava lá, banner. R$ 250? R$ 250. Tem o tripé, né? R$ 100 do tripé. Eu fazia um site para fazer comércio eletrônico de café. Aí, meu amigo, já é mais caro. Bota uns 4 contos aí, no mínimo, né? Pra você fazer esse negócio, mais assinatura, mais hosting, mais hospedagem, mais essas coisas todas. E aí tinha flyer, um monte de coisa de comunicação. Tinha gente que botava um neon para inovador na casinha ali da. Como é que se chama? O tabuleiro da Baiana e tal. Um negócio impressionante. Em toda a minha trajetória, tanto em pós-graduação como na graduação, nos Estados Unidos, São Paulo, Bahia, ou onde quer que seja, eu nunca ouvi um estudante de comunicação me dizer assim: professor, eu sentaria para conversar com a baiana e acompanharia ela até em casa, carregava o negócio na cabeça para sentir o drama, tomava um ônibus com ela, ia bater feijão de noite, de madrugada. Eu ia mergulhar no negócio dela para ver o que é que a comunicação pode fazer para ajudar ela. Porque, veja, certamente todos esses aparatos que são veículos de comunicação provavelmente só gerariam custo para ela. Porque, muito provavelmente, suponho eu, uma baiana de acarajé com 25 anos de experiência, ela já otimizou a comunicação dela. Ela está no limite dentro do orçamento, custo, mão de obra, capacidade, recurso, é custo no fim, né? Recursos, que é Uhum. ela mais alguém, sei lá, para estabelecer a melhor comunicação possível com seus clientes, sua freguesia, etc. Né? Mas o que acontece? As escolas de comunicação e até a própria comunidade de comunicação estuda para produzir veículo. Né? Eu estou botando jornalismo à parte, porque o jornalismo não faz parte do conjunto da comunicação empresarial, que é relações públicas e Uhum. publicidade, essencialmente os dois grandes eixos. Né? O jornalismo não é que não é comunicação, mas está mais próximo das ciências políticas, né? Está mais próximo da mediação da democracia. Quase nenhuma importância, né? Isso faz a mediação e a estruturação da democracia, pouca coisa. Mas, Coisa enfim, boba. esse é outro mundo, né? Eu acho que os nossos ouvintes e espectadores aqui estão entendendo. Então, veja, porque, inclusive, nessa conversa, pode ser que o comunicador chegue à conclusão de que não é nada a fazer no ponto de venda, né? Ou nada a fazer na relação comercial. Pode ser uma relação com um fornecedor que não anda bem, ou algum outro tipo de ajuste, eventualmente, ou apenas uma coisa de apresentação, um posicionamento do tabuleiro, enfim, que são outros detalhes que a sensibilidade, aí que eu falei, né? A percepção do comunicador deveria estar treinada para este tipo de atividade também, também. Tem que saber fazer um banner, mas o comunicador fica aí nesse mundo de produção de veículo, né? Quer dizer, essa é a grande formação do comunicador. É E um que produtor de veículos. Mas eu só queria voltar para uma coisa, ainda nessa questão de veiculação, porque se você subir o andar, por exemplo, um excelente assessor de imprensa. É um cara que pensa de forma mais estratégica, etc. Mas, essencialmente, e não é pouca coisa, é uma tarefa dificílima, certo? A Cíntia, que está aí nos vendo, é uma craque nisso, ela é a sócia dela. Essencialmente, eu não estou menosprezando, pelo amor de Deus, hein? Não quer dizer que eu sei fazer essas coisas, não, tá? Eu só estou observando na minha profissão. Você está no mundo articulando de uma forma muito mais sofisticada a veiculação também. Porque na medida em que você articula a imprensa, você está articulando os canais de difusão. Você está ocupando algum espaço ou obtendo algum espaço para propagação, para difusão, percebe? Então, ainda assim, em geral, veja, o comunicador no Brasil, isso é pesquisa, não sou eu que estou dizendo, a Bergita diz isso. Sequer contém a pergunta: você participa do conselho de administração? Não existe essa possibilidade, nem existe, não passa nem na mente da indústria de comunicação do Brasil. Por exemplo, você pergunta o seguinte: a quem você responde? Né? Então, veja, e não é pouca coisa, de novo, hein, gente? Para não pensarem que eu estou menosprezando aí meus colegas, que são meus mestres, são rigorosamente meus mestres, aprendo com eles. São caras que aprendem, por exemplo, eu respondo ao presidente. Mas não passa, por exemplo, pela cabeça
da indústria, ainda de forma esclarecida, aberta, é o seguinte: o presidente fazer o que eu estou dizendo para ele fazer. É diferente a formulação. No exemplo do café, você está dizendo ao presidente como ele vai fazer o café, Como ele do vai ponto fazer de o vista da café? comunicação. Quer dizer, Claro. com alguns elementos de comunicação. Não é como ele vai fazer todo o negócio. Está claro para todo mundo, né? A parte de comunicação, como é que ele vai fazer. Então, na verdade, você está participando de uma decisão, aí sim você está falando de comunicação estratégica, senão você está Estratégia. falando de estratégia de comunicação. Quer dizer, Exatamente. você tem um objetivo já pré-definido e você vai montar uma estratégia de execução. É diferente essas duas coisas. Basicamente, a comunicação, ela tem que sair da sala de